Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar na aula 38 e 39 da apostila do terceiro bimestre, a apostila, vou dar uma colada aqui, apostila 7, caderno 7, vamos lá? Na aula passada estávamos falando do que? Da primeira revolução industrial e agora nós vamos falar da segunda. Olha só como que é fácil. A segunda, ela foi fortona mesmo, no período de 1850 a 1970, 1950, beleza? Esse foi o período fortão. Essa segunda revolução industrial tem como base energética um outro combustível fóssil, que é o petróleo, beleza? E olha só, aqui teve revolução nos transportes. Então, você tem aqui vamos dizer, o desenvolvimento do transporte rodoviário, aeroviário, ferroviário e por aí vai. Então, diferentemente da primeira revolução industrial, em que as indústrias elas teriam que abrir onde tinha carvão mineral, porque havia uma dificuldade imensa de transportar a energia para a indústria, se a indústria estivesse em localidades distantes. Aqui não, aqui já tem transporte para transportar esse líquido aqui, certo? Então o que você pode perceber? Você pode perceber que a segunda revolução industrial consolida os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, o Japão, e outros lugares também, né? E outros lugares e outros países, poucos países, né? Ricos, né? Outros países como potência industrial. A potência que começou lá as potências que começaram lá na primeira revolução industrial, como potências industriais, certinho? Beleza? E aí vocês lembram na aula passada que eu disse a vocês que havia uma divisão internacional do trabalho, certo? Em que os países pobres ou colônias ofereciam matérias-primas para as indústrias dos países ricos, e os países ricos vendiam as manufaturas para esses países pobres ou colônias. Então, isso também se mantém. Ou seja, você vai ter a manutenção da DIT clássica, certo? Então a DIT clássica não muda. Os países ricos fornecedores de produtos industrializados e os pobres fornecedores de matéria-prima. Se o espaço mundial não muda, os países que se desenvolveram antes continuam se desenvolvendo aqui industrialmente. A divisão clássica, internacional de trabalho clássica se mantém também. O que muda então? O que muda é a fábrica. Dentro da fábrica é que existe a grande revolução, certo? E aí, nesta grande revolução, é muito legal você lembrar dos chamados modos de produção industrial, certo? Modos de produção. E aí você tem que estudar os dois modos de produção que se desenvolveram nesta época. Um deles, que é do Taylor, né, chamado de Taylorismo, que é hoje o pai da administração pública, né? Taylorismo, certinho? Beleza? E o outro modo de produção despenca em provas de vestibulares é o Fordismo. Todos eles foram criados no início do século XX. Lá em 1900 e bolinhas, 1910, por aí. Gente, o Taylor, todo mundo conhece o Taylor. A sua casa é taylorista, a escola é taylorista. Quando você entra na escola, você sabe quem manda? Eu sei quem manda. Quem manda aqui é a diretora. Aí, tá vendo?
Aí depois da diretora tem os supervisores, tá vendo? Depois tem os coordenadores, tá vendo? Depois tem o que? Os professores, a gente também manda, tá vendo? E depois quem manda são os alunos, os últimos, tá vendo? Então é assim, temos uma hierarquia. Quem que criou essa hierarquia, professor? Foi o Taylor. O Taylor achava que antes havia uma desorganização na gestão da fábrica. Por quê? Porque o burguês ele não queria mandar muito, né, na proletário, porque isso seria uma forma de explorar, né? Isso causaria muitos transtornos por causa do Marx, né? Marx dizia que o homem explora o homem, o proletário é explorado pelo burguês. Então era uma relação de tensão. Então imagina, você está ali, ó, você é dono de uma fábrica, não é? E você tem medo de mandar, né? Faz direito, por quê? Porque os operários podem ficar meio indignados com isso, pode falar, está explorando a gente, ó, mandando a gente fazer direito, mandando a gente fazer mais, e vamos quebrar essa fábrica. Pronto, você tem um problema ali. Só que o dono da fábrica, ele poderia observar as chamadas lideranças, né? Lideranças. Existem vários tipos de lideranças. A liderança por opressão, a chamada liderança profissional e a liderança carismática, né? Imagina, uma liderança profissional, aquele que faz tudo certo, que você fica assim, nossa, eu queria ser ele nunca erra a questão, ele nunca faz nada errado, eu quero ser ele. E você respeita a pessoa, você quer ser ele. A liderança carismática, né? O sujeito é gente boa, cumprimenta todo mundo. E aí, cara, como que você tá? Você viu lá o seu time, o Flamengo, ganhou de novo? E ele, rapaz, mas o seu um dia vai ganhar, o Vasco. Mentira, isso é mentira, né? Mentiroso. Mas o cara que é vascaíno vai gostar de ouvir isso, né? Imagina. E aí, cara, tudo bem? Como você tá? Aí você chega para a pessoa e fala, olha, eu estou muito triste, eu queria voltar às aulas. Ele coloca a mão no seu ombro e fala, vai voltar, cara, vai voltar, aguenta firme, você é forte. E aí ele fica assim, esse cara é gente boa, né? Gosto dele. Liderança carismática. E tem aquele, né, que sou eu, que é o opressor, né? Você chega e o que? E tem ali todo mundo tem medo de mim. Imagina isso, todo mundo. Alguém fala, tá vendo? Aí todo mundo assim, ai meu Deus, é o Alessandro, ai meu Deus do céu, ai é o Alessandro, ai vamos respeitar. Pronto, você tem várias lideranças, né? E aí, essas lideranças, o dono da fábrica pode chamar e vem cá, percebi que o povo gosta de você aqui, você quer ser o meu supervisor? Aí ó, porque como ele é uma liderança carismática, profissional, até opressiva, ele vai ser respeitado. Então, o burguês não precisa ir lá e falar com o operário para ele fazer as coisas. Esse sujeito que tem, não é? Esse carisma, esse profissionalismo, ou o medo, o temor que todo mundo tem dele, faz com que ele seja respeitado e as suas ordens sejam acatadas. Isso daí gerou uma coisa que Taylor criou na época, né? Que é a hierarquia. A hierarquia, certinho? Olha que bonito. Outra coisa que o Taylor criou. Imagina todo mundo aqui assistindo aula, e aí tem um menininho ali que não para de conversar, fica eu estou até com saudades de vocês conversando em sala. Quando voltar a aula eu vou deixar um dia vocês conversando, né? Aí tá lá, aí eu chego, menino, vá para a secretaria conversar com a tia Paula. Desculpa, para a secretaria não, para a coordenação conversar com a tia Vera. Tá vendo? Você sai de um espaço chamado sala
e vai para um outro espaço chamado coordenação. Se lá você não fica quieto, você começa a querer se revoltar, aí você vai para um outro espaço chamado diretoria, né? Quando você está aqui assistindo aula, apertado, está com vontade de ir no banheiro, você pede, passe no banheiro, você vai num espaço chamado banheiro. Você está vendo? Você vai pegar a apostila num lugar chamado coordenação. Olha que bonito, gente. Você percebe o que é a sala? É uma caixinha fechada. O que é a coordenação? É outra caixinha fechada. Tem uma porta. O que é a diretoria? É outra caixinha fechada. O que é o banheiro? É outra caixinha fechada. Isso são chamados de departamentos. Ou seja, as empresas hoje, como as casas da gente, o departamento cozinha, o departamento banheiro, o departamento quarto, o meu quarto, o seu quarto, o quarto dos pais, departamento sala, garagem. Quem criou isso foi o Taylor. Ele o que? Gerou a departamentalização, certo? Das empresas. Olha que bonito. E aí, uma coisa que hoje é ruim, hoje é uma porcaria, mas na época era muito bom, que era o quê? Que era a comunicação entre esses departamentos. Antigamente, que era muito bom, hoje é ruim, toda a comunicação entre os departamentos teriam que gerar um documento chamado de requisição, autorização, né? Petição, sei lá o que. Isso daí gera um documento físico. Isso é chamado de burocracia. Hoje o volume de informação dentro de uma empresa é tão grande que isso atrapalha, mas na época não atrapalhava. Então olha só, quem criou a burocracia foi justamente o Taylor. Viu que fácil? Viu que tranquilo? É o pai da administração de empresas. E o Fordismo? O Fordismo, esse daqui deu uma organizada vertical na empresa, né? Esse daqui deu uma organizada horizontal. Henry Ford era dono de uma fábrica de carros. Ele percebia que o sujeito que mais andava pela fábrica produzia menos, e o sujeito que menos andava produzia mais. Então ele estudou o movimento dos operários, ergonomia. E aí ele falou assim, se o que anda mais produz menos. E ele é americano, então tem que ser em inglês, né? Se o meu operário que anda mais pela fábrica produz menos, e aquele que anda menos produz mais, o que eu faço? Eu vou fazer que ele não ande. Tá vendo? Entendeu o inglês? A escola é bilíngue, né? Veja bem, presta atenção. Ele vai fixar o operário. Ele vai criar uma linha de produção. E a linha de produção, certo? Quem anda é o que vai ser montado, certo? Você vai ter o operador fixo. O operador fixo. Quando o operador ele se fixa, o que vai acontecer? Ele não vai ter mais o pleno conhecimento do todo, mas ele vai ficar especializado em fazer uma coisa só. Professor, isso é bom, né? Especializado. Meu pai é médico ortopedista. Então, quando alguém cai, acontece alguma coisa com a perna dele que vai na nuca, o meu pai conserta, porque ele é especialista. Sim, hoje essa palavra é boa. Mas na época não era muito bom. Por quê? Porque o sujeito perdia a noção do todo para fazer uma coisa só. E aí ele ficava condicionado a fazer isso. E aí o seu poder de criatividade era restringido demais. Certo? Beleza? Tudo bem?
Às vezes o professor ele é condicionado a isso, né? Imagina, eu dou aula faz um tempo de geografia e aí eu falo as coisas e nem olho na apostila. Aí você fala assim: nossa, como ele é inteligente. Não é isso não. Eu já estou condicionado a isso. Beleza? Vocês também. Imagina se vocês chegarem a esse nível, por exemplo, para fazer o vestibular, que você só olha para a questão, você já sabe qual é a resposta correta, né? Então você tem que treinar muito. Então olha só, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar especializado, mas nesse caso aqui não é muito bom. Por quê? Porque ele vai ficar um sujeito alienado. Certinho? Beleza? Alienado. Um operador alienado. O que é uma pessoa alienada? É que ela não tem o sentido crítico do ambiente em que ele habita. Certinho? Beleza? Tudo bem? Um alienado seria assim: nossa, político é tudo ladrão, né? Então eu não vou votar em nenhum. Meu filho, você tem que votar para mudar a situação e não votar. Vai mudar alguma coisa? Às vezes não. Então, olha só, é alienação, né? Alienado, por exemplo, é quando você está numa sala para estudar e você fica o quê? Jogando videogame. Isso é alienação também, porque o ambiente não permitiria isso. Certinho? Então, olha só, imagina um sujeito que está dentro de uma fábrica de carro e só sabe colocar roda do lado direito. Ele teria que no mínimo saber como se produz o carro todo, certo? Então ele ficou alienado. A linha de produção, ela não pode parar, porque se parar, o que acontece? O empresário não vai ganhar, não vai auferir o seu lucro pela mais-valia. O que quer dizer isso? O operário ganhando o mesmo salário, produzindo sempre mais. Isso é chamado de mais-valia. Então não pode parar, porque senão perde a mais-valia, né? Não pode parar. Então quando se não consome, o que vai formar? Vai formar os tão temidos estoques, certinho? Então geralmente gera-se estoque. Beleza? E o que mais, professor? Olha, você vai ter uma produção em massa, uma padronização da produção. Certinho? Beleza? E lógico, essas mudanças do Ford gerou uma produção em grande escala. Certinho? Depois você vai ver, quando falarmos da terceira revolução industrial, o antifordismo, que é o famoso toyotismo, e até o volvismo, que eu falarei para vocês. Certo? Mas é melhor falar num outro contexto. Por quê? Porque já é no contexto da famosa terceira revolução industrial, né? É lá na década de 60, 70, de um modelo mais racional de produção. Beleza? Um abraço. Daqui um pouquinho a gente volta com mais aulas.